Bom, continuando aí o vídeo anterior, né, vocês viram que no vídeo anterior teve um imprevisto, tá, que impediu a continuação. Vamos lá. Comecei a falar, né, de um negócio que são os investimentos, por exemplo, né, que eu vou falar aqui, né, investimentos em geração fotovoltaica. Não esse investimento assim, eu instalar módulo na minha casa ou no meu serviço, mas você aplicar o seu dinheiro num fundo de investimento que vai ser usado por um fim. Então, assim, é um negócio que já é antigo, né? Um fundo de investimento de agaria recursos para investir, por exemplo, na construção de um hospital, de empreendimento hoteleiro, parques, e nesse caso aqui, módulos fotovoltaicos. No caso, fazendas eólicas, fazendas fotovoltaicas. Podia ser fazenda eólica também. Onde eu quero chegar? Existem empresas em que angariam recursos, né, prometendo, né, um retorno no investimento. É que nem estiver investindo em fundos de investimento, ações, CDI, o que seja. VGBL, sei lá. Então, aqui é uma empresa que eu peguei, costuma fazer bastante propaganda no Facebook, né? Vocês sabem que o Facebook meio que direciona as notícias, propagandas, né, de acordo com o que você procura. Então, no meu caso, né, é natural, né, que receba uma propaganda aí dessa empresa, e que, pelo que vocês estão vendo aqui, né, ela investe, né, arrecada recursos de terceiros para investir, por exemplo, em construção de residências, geração de energia, que vocês estão vendo aqui, né, prometendo uma rentabilidade de 20% ao ano, nesse caso aqui. É muito comum também investimentos na construção de hotéis, flats, tá? Onde você vai ser um dos donos, de certa forma, e assim por diante. Tá? Construção de hospital, aqui operações das mais diversas. Aqui, por exemplo, diversifique seu patrimônio e tenha uma renda extra sendo proprietário de uma usina solar. A primeira coisa que vocês devem tomar cuidado, verificar se a empresa, esse fundo de investimento está cadastrado junto ao CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal pública e que regula serviços desse tipo. Eu falo isso por quê? Porque ontem eu vi lá uma notícia de um fundo de investimento que faz muita propaganda em aplicativos de jogos, que é uma empresa sediada num país lá no Caribe. Pensa naqueles países pequenininhos que você só ouve falar em cerimônia de abertura de Olimpíada, em que tem lá apenas um atleta segurando lá, fazendo desfile da bandeira e só ele. Aqueles países pequenininhos. Tá? Não vou falar o nome aqui para depois vocês procurarem, vai ser fácil de encontrar o nome da empresa. Onde eu quero chegar? Essa empresa foi proibida de angariar mais pessoas aqui no Brasil. Bom, para mostrar para vocês que eu não moro sozinho. Quer dizer, eu e minha esposa não moramos sozinhos. Né? Eu acho que tanto quem faz os vídeos quanto que ouve, né, tá vulnerável a isso mesmo, né? Carro do ovo também, enfim. Quando eu estava bebendo água. Eu acho que o show acabou. Mas então é isso, a pessoa tem que, primeiro, procurar saber se a empresa é idônea, se a empresa tem uma atuação responsável, tem cadastro junto ao CVM, tá? Porque, infelizmente, nós deparamos com empresas que adotam esquema de pirâmides, né, que é crime, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, e também empresas que estão bem vulneráveis, né, saúde debilitada. Então, esta é um aplicativo, na verdade, que eu quero falar para vocês, cuja empresa está sediada num país pequeno no Caribe, que começou a fazer muita propaganda em joguinhos, de joguinhos de smartphone no Brasil, e recentemente fiquei sabendo que o Brasil proibiu, né, o CVM proibiu de ter novos cadastros. Ah, por quê? Não vou dizer em detalhes, é questão de irregularidades, que teve aí irregularidades no meio, em que não estava desenvolvendo uma atividade sem autorização no Brasil, enfim. É algo assim, um aplicativo voltado à compra e venda de ações. Tá? De novo, voltando aqui. Então, muitos desses fundos de investimento, eles anunciam aí, prometem, né, uma rentabilidade tal, desde que você invista uma cota tal e assim por diante. Estão vendo aqui, rentabilidade do negócio já encerrado,
14,38% ao ano, o valor da cota R$ 25.000, participação por cento da cota, e assim por diante. Aqui na área pecuária, estou vendo aqui as rentabilidades, e assim sucessivamente, até mesmo negócio de cemitérios. O intuito é o quê? É angariar recursos para financiamentos de projetos diversos. Tá? Então, vou até dizer uma coisa para vocês, por exemplo. Um negócio que começou já faz um tempo no Brasil, está bem devagar, mas pelo menos está crescente. Mercado de crematórios. Em Dourados foi construído recentemente um crematório, então é um negócio que, na minha opinião, tem um mercado, ainda está bem devagar, mas é um mercado crescente, tá? De crematórios, tanto para animais, tanto para humanos quanto para animais. Engraçado que Dourados foi construído um ao mesmo tempo, né? A mesma empresa, né? Um creme de animais e um de humanos. Mas vamos lá. Então, é um mercado a mais, tá? Que está surgindo, pensando no quê? Geração fotovoltaica como geração centralizada. O que significa geração centralizada? É aquela geração onde a energia elétrica vai passar por linha de transmissão, distribuição, como se fosse uma hidrelétrica, uma termoelétrica convencional. Ou também por meio de consórcios, melhor dizendo. Tem vários nomes, né? Você pode considerar como se fosse uma cooperativa, né? Pode ser criada uma cooperativa cujo negócio principal ou único é uma fazenda fotovoltaica, onde vários cooperados vão ajudar, né, com investimento, né, e depois vender essa energia elétrica para as concessionárias, para consumidores cativos, né, que são grandes consumidores, por exemplo, grandes indústrias. Sobre comércio de energia elétrica, vocês vão ter disciplinas específicas para isso, que é a questão dos leilões de energia, mercado cativo, sistema dos autoprodutores, tem vários nomes aí, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas é um negócio bem complexo do comércio de energia elétrica. Ainda mais que está entrando no negócio de armazenamento, né? Porque até então o que a gente pensava de energia elétrica? Como se fosse um produto extremamente descartável. É gerado agora, o consumo é instantâneo. É que nem, por exemplo, caldo de cana. Você vai fazer, o caldo de cana é bom tomar logo, porque depois de poucas horas já está mudando o gosto. Depois de alguns dias já está estragando, mesmo na geladeira. Então, a energia elétrica é até mais descartável do que esse caldo de cana. Mas está criando o negócio do armazenamento de energia elétrica, o que torna um produto assim menos vulnerável a oscilações do preço do mercado, a ponto de os futuros investidores trabalhar energia elétrica, assim, comprar no momento de baixo e vender no momento de alta. É que nem soja, é que nem petróleo, tá? É que nem qualquer commodity. Para quem não sabe, commodity é uma gama de produtos e que pode ser negociados em bolsa, tá? Podendo, por exemplo, pegá-lo, armazená-lo e vender no momento oportuno, tá? Alimentos, minérios principalmente. Tá bom? Tem alguns produtos mais específicos que não tem ações em bolsa, por exemplo, areia, água mineral, né? Aí já não são commodities, né? Que atendem exclusivamente mercados locais. Mas vamos lá. Energia elétrica, assim, até hoje não é considerado uma commodity. Não estou dizendo que no futuro vai ser, mas ela pode ser trabalhada, comercializada como tal, como se fosse. Não negociada em ação, em bolsa de valores, mas é poder você comprar no momento que estiver oferecendo valor mais baixo e vender no momento que estiver mais alto. É a mesma coisa, tem gente doleiros, né, que faz esse tipo de negócio mesmo. Comprando moeda no momento de baixo e vendendo no momento de alta. Ações, mesma coisa. Então, é um novo negócio para ter geração centralizada e também cooperativas de energia elétrica, que tem cooperados, né, que fazem o investimento e comercializam, né, e também sociedades, como, por exemplo, de condomínios, prédios, porque prédio não tem como colocar módulos fotovoltaicos, a não ser que você coloque fachada. Aí chega lá um condômino, nem falar, mas fica muito feio. Já era, né? Porque realmente tem reuniões, tem acordos em condomínios se alguém discordar, já era, né? Tal do poder de veto. Então, com a alternativa, compra uma fazenda, faz o investimento para fornecer energia elétrica apenas para eles. Até onde eu sei, desculpa a minha ignorância, até onde eu sei, deve ser feito isso apenas em uma região onde a mesma concessionária atende.
Por exemplo, uma concessionária de energia, vai, Mato Grosso do Sul, a Energisa pega a maior parte do estado. Então, quem mora em algum prédio em Dourados pode comprar uma fazenda numa cidade vizinha, vai, Carapó, por exemplo. Tá? Mas pensa, por exemplo, uma região onde a densidade demográfica é bastante alta, tem uma conurbação grande, cidades litorâneas onde tem espaço restrito. Então, por exemplo, quem mora em São Paulo vai acabar comprando uma fazenda num lugar mais distante. Tá? Porque quanto mais próximo da cidade de São Paulo, mais caro o terreno. Mas desde que você pode construir, mas desde que, até onde eu sei, né, onde vai ser instalado, tem que ser a mesma concessionária. Até onde eu sei, pode ser que esteja falando besteira. Mas isso não importa. O que importa são os novos negócios que estão surgindo. Tudo bem que atualmente, na geração fotovoltaica, tá dando prioridade, por enquanto, àquele mercado ainda muito reprimido, daquelas oportunidades usando espaços fáceis de serem aproveitados, no caso, os telhados das casas, das plantas baixas. Aí depois vai surgir outro mercado que são esses, das plantas altas, né, onde tem que instalar módulos em algum outro local. Nada impede, por exemplo, num prédio, colocar esses módulos como cobertura dos carros, estacionamento, mas será que vai atender toda a demanda? Nem sempre atende. Bom, às vezes colocar esses módulos para pegar para geração de energia elétrica para ser usada apenas em áreas sociais, áreas afins, como por exemplo elevadores, iluminação, né? Mas se for pensar assim para atender todo mundo, aí então é bom pegar um espaço próprio para isso. Tá? Uma fazenda, um sítio, né? Ocupa ele com placas e faz um acerto lá, um acordo, bem bolado junto com a concessionária de energia e fornece energia para eles. Tá bom? Então, é um negócio bastante tentador, tal, que ainda tem uma demanda muito reprimida. Onde eu quero chegar? A energia fotovoltaica ela pode atender negócios onde já eram atendidos por eletricidade ou outros que ainda não são atendidos, como, por exemplo, carros elétricos, um fogão que antes era fogão a gás pode virar um fogão elétrico, calefação, que até no Brasil ainda é incipiente, e assim por diante. Tá? Existem várias empresas que angariam recursos e aproveitam esse recurso para isso. Tá? Esse aqui é outro exemplo. Vamos lá. Antes de falar sobre conselhos, como vocês estão vendo aqui, eu quero falar, né, sobre a importância, né, da educação, né? Então, é inevitável, né, que os negócios estão cada vez mais dinâmicos, mais flexíveis, então exige, assim, um conhecimento adicional associado àquele conhecimento que você obteve na faculdade. Então, por exemplo, um profissional de engenharia de energia, vai ter que fazer um curso adicional para fazer projeto de geração fotovoltaica, porque o intuito do curso de engenharia de energia é apenas mostrar o básico. Quem atuar em geração fotovoltaica, aí faz, né, cursos adicionais, né, muitas vezes por conta própria, né, a pessoa mesmo que paga, né, o investimento, e pronto. Então, cabe a nós fazer apenas assim o início. Né? Por exemplo, ensinar a fazer cálculo para depois você ver para que serve esse cálculo, com maior profundidade, né? Porque cabe a nós professores também ensinar, né? Para que serve aquilo que estão mostrando para vocês. Como, por exemplo, dólar de transferência de calor 2, que mexe um pouco de convecção e também radiação, e trocadores de calor. Tem que mostrar também, né? Para que servem os trocadores de calor, né? Óbvio. Então, sempre como vocês, como alunos atualmente, como os ex-alunos, como nós professores, tem que estar recorrente sempre às novidades, né? Então, muita coisa que eu estou falando para vocês são novidades, né? Falar de tecnologias disruptivas é um termo novo. Na minha época não tinha esse negócio de tecnologias disruptivas. Né? Por exemplo, geração fotovoltaica sempre existiu, mas o pulo foi agora. O boom foi agora, tá? Que mais? Eu até tinha falado em vídeos anteriores, né, da importância de fazer as disciplinas eletivas, né, que sejam úteis para vocês, né? Enfim. Vamos falar sobre os conselhos regionais. Vocês sabem que muitos profissionais eles são aparados, pelo menos na teoria, por meio de conselhos. CRM, medicina, qual o nome? OAB, né, advogados, até recentemente foi criado de história, né, para historiadores, no caso o CREA, engenheiros
agrônomos e alguns profissionais da área técnica, até mesmo aqueles formados em geografia, mas que atuam não na licenciatura, mas em áreas mais técnicas, como, por exemplo, na área de sensoriamento remoto, na área de topografia, por exemplo, tá? Geólogo, por motivos óbvios, tem a ver também, né? São amparados pelo CREA, pelos CREAs e CONFEA, né? A CONFEA é a mãe dos CREAs. Né, até onde eu sei, tem 27 CREAs, né, cada unidade de federação no Brasil, e tem o principal, né, que é o CONFECA, a Confederação Nacional. Né? Mesma coisa, por exemplo, entidades ligadas ao esporte, né, uma confederação, sei lá, de futebol, estadual e federal. Tá? E tem o seguinte, o CREA, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, se vocês procurarem entrar num CONFEA, no CREA qualquer, aparece lá, né? O intuito é oferecer amparo institucional a profissionais ao qual estão cadastrados conosco, né? Então, é muito comum ver engenheiros civis, engenheiros eletricistas, agrônomos, por exemplo, assim por diante. Tecnólogos, técnicos eletricistas, técnicos em mecânica, metalurgia, e assim vai. Tá? Então, assim, vou falar na teoria, né? Claro que vocês vão ver muitas críticas, não é o intuito aqui. Mas vamos falar assim sobre o que o CREA faz, o que o CREA tem que fazer. Por exemplo, fiscalizações. Fiscalizar se uma obra está atendendo dos pré-requisitos na área de segurança. Se os funcionários estão usando capacete, estão usando cadeirinha, né, em caso de trabalhar em alturas e assim por diante. A questão lá da se os funcionários estão registrados, estão pagando o salário certinho, enfim. E também a questão estrutural, né? Muitas vezes eles são atendidos, né, principalmente em caso de sinistros, em caso de problemas. Ah, por exemplo, o prédio está com rachaduras severas, aí chama lá a Defesa Civil, mas muitas vezes a Defesa Civil chega lá, né, só para, com o engenheiro, né, óbvio, né, para falar, os moradores têm que sair ou não, porque pode desabar. Né? Então, tem lá a Defesa Civil, né, que faz lá o amparo social, né, o cadastro, o pagamento de diário de hotel, enfim, mas aí chama um perito. E esse perito tem que estar cadastrado ao CREA. Então, o CREA tem solicita muito serviço para peritos. Por exemplo, vamos supor uma explosão de uma caldeira, aí chama o perito, né, pode ser engenheiro mecânico, engenheiro de energia, para avaliar o que causou aquele acidente, aquele incidente. Por que a caldeira explodiu? Por que, por exemplo, teve uma pane no elevador? Tem que se chamar alguém, um perito independente. Claro que não pode ser por meio da empresa onde ocorreu o sinistro, óbvio. Então, o CREA faz essas fiscalizações, né, recorrentes e também perícias. Tá? Dependendo do CREA, né, também tem cursos. Ah, é desconto se você levar seu filho para uma escola tal. Tem dessas coisas também, quando é associado a alguma associação. Até negócio business, associado a uma associação, mas vocês entenderam, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, banco de currículos, denúncia, fiscalização, consulta pública, porque é um órgão público. Então, para trabalhar no CREA, por exemplo, um funcionário, uma secretária, tal, ele entra por meio de concurso público, tá? E assim vai. Então, esse aqui é o exemplo, tá? Falando de fiscalização, inspeções, etc., né? Aí tem a sede do CREMS, que é em Campo Grande, e tem as filiais, né? Por exemplo, tem uma em Dourados, que atende a região de Dourados, promoção de eventos, assim por diante, tá? E aí tem alguns termos importantes para saber, né? Por exemplo, por que eu tenho que ter o CREA? Ah, para atuar em projetos como líder de projetos, execução de projetos, tendo com você como responsável, tá? Então, por exemplo, projeto, fiscalização de caldeiras, tem que ser um engenheiro, não é técnico mecânico, é engenheiro. Tá? Por quê? Porque o técnico não tem esse, digamos, esse conhecimento no curso. O engenheiro teve. Engenheiro mecânico, engenheiro de energia. Tá? Deu travou aqui no computador, que eu acabei clicando no lugar errado, mas vocês estão vendo aqui, CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá? Eu falei de CRT, que é regional, nesse aqui já é a mãe dos CRTs. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá? Agora que o computador travou, que beleza. Então, onde eu quero chegar?
O responsável, né, pelo projeto, ele paga uma anuidade, né, como qualquer conselho, paga uma anuidade, e quando vocês executam um projeto, tem que estar em contato com o CREA, né, aqui na página do Confeia, ele tem que entrar em contato com o CREA do seu estado, para que ele permita, autorize, né, que você execute um trabalho. Por exemplo, o engenheiro civil, você construiu um prédio, né, responsável por uma obra, até mesmo uma casa popular, tá bom? E aí entre em contato, né, tem que fazer uma anotação de responsabilidade técnica, o famoso ART, tá? É o documento em que define os responsáveis técnicos para o desenvolvimento de uma atividade técnica, que pode ser construção, manutenção, operação, perícia e assim vai, tá? Aqui, ó, no âmbito da engenharia, agronomia, geologia, geografia, esqueci, meteorologia, tá? Eu só vou corrigir o erro, até peço desculpas, mas é o erro decorrente de uma desatualização e também algo óbvio que não era para ter falado, eu falei. Porque no vídeo anterior, inclusive, nos vídeos anteriores, eu falei, né, que dentro do CREA tem também técnicos. Agora não mais. Por quê? Porque foi criado os conselhos, isso aqui é bem recente. Tá? Acabei falando uma coisa antiga e não prestei atenção, peço desculpas. Por que não tem mais técnicos e tecnólogos? Porque tem o conselho próprio para isso. Como uns 10 anos atrás, mais ou menos, 8, 10 anos atrás, foi criado os conselhos de arquitetura, porque o CREA tinha também os arquitetos. Agora existe o CRA. Não, desculpa, CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, tem que fazer aí uma anotação de responsabilidade técnica, né, para definir a responsabilidade de um projeto. Simples assim. E, claro, o engenheiro ganha por isso, né? Porque quanto maior a responsabilidade, maior o valor, né? Maior o salário, né? Maior o honorário. Né? O que é honorário? Não é... o salário a gente entende como um pagamento constante do mesmo valor, né? Mês a mês. O honorário decorre de uma atividade específica. Como tem os advogados recebem honorários, de certa forma podemos dizer, né, que médicos, fisioterapeutas também recebem, assim por diante. Tá bom? Por exemplo, eu tenho meu cadastro no CREA de São Paulo. Eu posso atuar no Mato Grosso do Sul? Só se você fizer o cadastro no CREA do Mato Grosso do Sul. Você pode transferir. Tá? Você pode transferir. Mas, enfim, tem todos os trâmites que não cabe aqui eu explicar para vocês. Mas por que tem engenheiro que não tem o CREA? Aí vai depender muito da atividade que vai executar. Tá? Por exemplo, se for uma atividade, como falei, tem atividades, né, que exige que tenha CREA. Tá? Agora, por exemplo, líder de projetos, sem dúvida tem que ter o CREA. Tá bom? Que mais? Agora eu vou falar, né, de uma discussão em cima do CREA versus CFT. Isso é muito importante para vocês. Por quê? Porque vários alunos estão abrindo empresas de geração fotovoltaica, tanto em Dourados quanto fora da cidade de Dourados, pensando principalmente naqueles alunos que vieram de fora. Por exemplo, eu tive um aluno, formou acho que uns 3 anos, que é de Birigui, interior de São Paulo, perto de Araçatuba, e ele abriu um negócio lá em Birigui. Tem um que era de Jales, interior de São Paulo também, abriu em Jales. E assim por diante. Tem um que formou uns 3 anos, que é de Amambai, abriu em Amambai, que é a cidade, terra natal dele. E aí, devido aí digamos, uma resolução de um problema próprio, de cunho pessoal, eu descobri esse CFT, o CFT e CRT. Não foi nem, porque os colegas de trabalho falaram sobre isso, mas por causa de uma situação pessoal, uma questão pessoal. Porque, como eu falei, né, erro meu, né, que o CREA ampara também técnicos. Amparava, agora não ampara mais porque tem um conselho próprio. Então, onde eu quero chegar? Existe uma linha tênue entre a atuação do engenheiro e a atuação do técnico. É que nem entre os próprios engenheiros. Quando foram criados os primeiros cursos de engenharia de energia do Brasil, houve uma discussão dentro dos CREAs. Chegou a ser um absurdo, eu falo absurdo, em que tinha CREA que autorizava e CREA que não autorizava. Aí teve que recorrer ao CONFEA e o CONFEA tomar a decisão geral, o que é óbvio, na minha opinião. Imagina, você estuda engenharia de energia no estado, mas você não pode atuar naquele estado, mas você pode atuar no outro. Não faz sentido, na minha opinião.
Mas agora está algo bem, tá bem esclarecido, está bem resolvido, tá? Porque chegou até o absurdo, inclusive, de eu estudei engenharia de energia, mas meu diploma que a UFGD publicou, tá lá, engenheiro ou engenheiro de energia, mas junto ao CREA sou engenheiro eletricista. Também não faz sentido, tá? Então, o que que acontece? Tava lá, engenheiro eletricista e fez energia. Mas, por exemplo, o engenheiro de energia fez curso, matéria lá que mexe com caldeira, mas engenheiro eletricista não mexe com caldeira. Quando fala caldeira, né, aquela máquina térmica, onde você queima gás, biomassa para gerar água quente ou vapor. Vapor, né? Especial. Tá? Então, é uma discussão que sempre vai ter à medida que vai avançando o conhecimento humano, à medida que vai desenvolver, surgindo novas demandas e serviços e tal. Com certeza foi a mesma coisa quando foi criada a engenharia de alimentos, quando teve o conflito com engenharia química. Eu imagino que foi a mesma coisa quando foi criada a engenharia de produção mecânica, com certeza surgiu o conflito junto aos engenheiros mecânicos, e assim por diante. Aí tem lá mais específicos, né? Aeronáutica e aeroespacial, química e industrial química. Qual é a diferença, por exemplo, entre engenharia industrial, engenharia mecânica e engenharia de produção mecânica? São coisas que não são fáceis de explicar. Onde começam as atribuições de um e termina do outro. E surge uma área nebulosa onde os dois podem atuar. Eu falo área nebulosa por quê? Por causa disso que eu vou falar agora. Módulos fotovoltaicos podem ser instalados por técnicos? Agora pode. E aí cabe a vocês, engenheiros, entrar no mercado, especificar, se especializar no mercado que só vocês atuam. Por exemplo, instalação de módulos fotovoltaicos em indústrias e outros setores que a demanda de energia é uma demanda mais específica, não pela quantidade, mas pela qualidade da energia elétrica. Vocês vão ver disciplinas da área na área elétrica. Eu não sei se tem nesta turma técnicos elétricos, eletrotécnicos, mas se tiverem, vão saber do que eu estou falando. A questão lá da potência reativa. Tá? Porque a questão da potência reativa, que é algo que nas casas não pode, o leigo não sabe que é potência reativa. Mas um engenheiro, um técnico que trabalha no grande consumidor como uma indústria, ele sabe. E sabe que o negócio não é simples. Mexer com o banco de capacitores. Tomar cuidado com a tensão, com a frequência, porque sabe que se der algum problema no fornecimento de energia elétrica, pode queimar os equipamentos. E esse equipamento, se queimar, pode gerar problemas como parada não programada, pessoas paradas, produtos estragados, prejuízos. Então, onde eu quero chegar? Atualmente, quem que instala os módulos fotovoltaicos? Quem que faz todo o projeto fotovoltaico numa casa? Pode ser o engenheiro, pode ser um técnico. Desde que o cara fez curso, tudo certinho, está devidamente registrado no CRT daquele estado, ele pode. Tá? E muitas vezes os caras fazem serviços tão bons quanto dos engenheiros, talvez até melhores. Claro, depende do caso. Então, o que eu falo para vocês, futuros engenheiros, vocês têm que ter, primeiro, ouvir o cliente e também serem autênticos, desenvolver, serem cuidadosos, cautelosos com o serviço, não fazer nada meia boca, não recorrer a atalhos. E principalmente, na minha opinião, e também, inclusive, procurar mercados que os técnicos não possam atuar. Porque eles têm suas limitações, é natural, né? O curso é menor, de duração menor que um curso de engenharia, enfim, porque os técnicos foram capacitados para fazer um conjunto, para desenvolver um conjunto de soluções. Engenheiro, um outro conjunto de soluções. Alguém quer ovo? Então, chegou-se uma região nebulosa onde os dois podem atuar. Tá? Pode criar uma certa desvantagem, porque muitas vezes força a queda dos preços dos serviços. Tá? Porque também, não querendo criticar, mas tem muita gente que atualmente está instalando módulo fotovoltaico que até então só fazia o que? Instalação de alarmes, instalação de cerca elétrica, tá? Pequenas instalações residenciais, mas depois de fazer curso, capacitação e tomando seus devidos cuidados, comecei a instalar módulos fotovoltaicos. Tá? No meu caso, por exemplo, na minha casa, como imagino que em muitas casas, demorou 3 horas para instalar.
tá? Agora, numa grande planta, aí, né, já é algo mais apurado, tá? Mas, claro, por exemplo, uma coisa muito importante, que acontece muito, tanto uma concessionária de energia, que a maior parte delas são privadas, como no órgão público, tem que ter um profissional, acho que eu já falei sobre isso, tem que ter um profissional que entenda o que o outro lado está fazendo. Então, por exemplo, uma empresa privada faz lá instalação elétrica, iluminação num bairro. Vai ser uma empresa privada que vai fazer o projeto. E por que aquela empresa privada está fazendo o projeto? Ah, porque ganhou uma concessão, tá? Porque foi aprovado junto ao órgão público. E dentro do órgão público tem que ser um engenheiro com a mesma formação. Ah, quem vai fazer instalação elétrica numa rua? Ah, vai ser o engenheiro de energia ou o engenheiro eletricista. E lá na prefeitura também tem que ser engenheiro de energia ou engenheiro eletricista. Tá? E outra coisa que acho que até faltou falar, tanto no CREA quanto no CFT, como e vários órgãos onde tem mais de um tipo de profissional, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o engenheiro civil, ele pode atuar em análise sensorial de alimentos? Lógico que não. Mesma coisa que o engenheiro de alimentos não pode fazer instalação elétrica de iluminação, também não pode. Então, cada profissional tem lá um conjunto de atribuições. Tá? Recentemente surgiu uma demanda, inclusive de uma aluna, ex-aluna da engenharia de energia, pedindo autorização para o CREA para fazer instalação de para-raios, só para ter uma ideia. Tá? Porque tem situações, né, que são aquelas situações assim omissas, não omissa, mas que são aquelas situações que não estão na legislação. Por quê? Lá em cima lá no CREA, no CONFEA, nos CREAs e no CONFEA, até lá, o engenheiro de energia pode fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas às vezes surge um caso específico que não está sendo acolhido. Mas nada impede de consultar. Aí tem lá, né, votação, tal, aprova ou não. Tá bom? Ô, gente, basicamente é isso, tá? Foi feito aí 3 vídeos para falar sobre assuntos diversos, que eu acho importante falar para vocês. Tá? Então, cabe ao engenheiro aqui desenvolver novos negócios, prospecção, né, de negócios, análise econômica, projetos eficientes e assim por diante. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Até mais.